não sei por que adolescente se sente superior a outro só porque ele perdeu a virgindade. A única coisa que eu teria orgulho de ter perdido na adolescência era a vontade de me jogar da janela e cair em cima do carro do professor de biologia. E espalhar todas as minhas organelas citoplasmáticas no retrovisor dele, seja lá que bosta for isso. Mas a Raquel, muito desconfiada do Ares e da Vera, propõe a todos que eles joguem verdade ou desafio. Só que ao invés de verdade ou desafio, vai ser verdade ou beijo. Rapaziada, vocês já estão na faculdade, pelo amor de Deus. Vocês não estão meio grandinho pra brincar disso, não? Isso aí é jogo pra perder o BV ou pra desafiar alguém a implantar drogas na bolsa do seu professor de biologia pra ele ser demitido e você não ficar de recuperação e poder viajar pra Minas no final do ano. A verdade é que o Oppenheimer nunca bateu bem da cabeça. Ele já até tentou envenenar o professor de química dele. Se fosse de biologia, eu até entenderia. Há milhões de anos atrás, quando o meteoro que matou os dinossauros caiu na Terra, ele também abriu um portal para uma outra dimensão. Na verdade, os dinossauros foram sugados pra lá. Milhões de anos se passaram e esses dinossauros dessa outra dimensão evoluíram. E hoje eles têm aspecto humano. Inclusive, a Daisy veio de lá e ela nasceu de um ovo. Isso faz algum sentido? Nenhum! Isso provavelmente causou um grande retrocesso nas aulas de biologia mundo afora. Isso é um ponto muito positivo do filme. Porque eu odeio biologia. Quanto mais fake news a gente espalhar sobre biologia, mais trabalhoso vai ser para os professores. Enfim, esses Goombas existem na live action porque o Bowser tem uma máquina de regressão. Nela você consegue regredir ou evoluir alguém. Por exemplo, você consegue regredir um ser humano para um macaco, ou evoluir um macaco para um ser humano. O que também não faz o menor sentido, não é assim que a biologia funciona, mas até aí tudo bem. Mais fake news sobre biologia sendo disseminada. Daí, fingir ser amigo de um britânico é tipo você ter que fingir que você é amigo do seu professor de biologia só pra ele não desconfiar que foi você que trocou o desodorante dele por veneno de barata. Ver 5 minutos dessa merda dessa série causa o mesmo dano cerebral que 4 horas de aula de biologia. Depois de caçar umas pombas, a Katniss passa no bazar e ela pega um broche de um passarinho pra dar pra irmã dela como uma espécie de talismã da sorte, já que o dia da colheita está se aproximando. Pra quem não sabe, esse é o dia que eles sorteiam duas pessoas muito sortudas pra terem a honra de participar dos Jogos Vorazes. É tipo ser sorteado pra fazer dupla com seu professor de biologia porque não tem microscópio pra todo mundo. E a Josie se defende dizendo que elas não atacaram Jeff. Elas estavam apenas praticando para o clube de autodefesa delas. E de alguma forma isso livra elas da expulsão que elas iam tomar. Que porra de justificativa é essa? Queria eu ter estudado nessa escola, que se eu fosse pego sabotando os freios do carro de um professor, era só eu falar que eu tava estudando a aerodinâmica do corpo de um professor de biologia voando pelo vidro de um Corsa. Depois do trabalho, a Natalie se encontra com um durinho num bar e ela conta que ela se mudou pra Portugal porque ela queria um recomeço. Porque, obviamente, a vida dela virou um inferno depois que vazaram um vídeo. Ela até perdeu a bolsa na faculdade, o que é bastante estranho por parte dessa faculdade, porque você é vítima de um crime e perde a bolsa. É tipo quando o seu professor de biologia é demitido porque você implantou 5 quilos de cocaína na bolsa dele antes dele viajar pra Orlando. Bastante injustiça isso. No finalzinho, a gente vê a Dona Morte chegando em Monster High, vindo cobrar a Claudinha que enganou a Morte. É tipo quando você atropela o seu professor de biologia e foge sem prestar socorro, mas a câmera do Magazine Luiza filmou a placa do carro que você roubou do seu avô. Enfim, no meio da partida, alguém enfeitiça a vassoura do Harry e ele perde o controle. Sim, aparentemente nesse esporte idiota também qualquer um consegue interferir no jogo do lado de fora, porque a arbitragem não faz absolutamente nada a respeito disso. O Rony e a Hermione desconfiam que seja o Snape que esteja interferindo, até porque de fato ele está proferindo algum feitiço. Então a Hermione faz a coisa mais sensata e bota fogo na roupa dele. E nem era ele quem tava enfeitiçando a vassoura do Harry, isso daí foi completamente de graça. É tipo quando você coloca fogo no carro do seu professor de biologia pra ele não conseguir voltar pra casa e descobrir que você também colocou fogo na casa dele. Porra, a Medusa nesse filme parece uma vilã da novela das 7, ou uma senhora que faz comentário racista na Avenida Paulista, ou o seu professor de biologia quando você troca o shampoo dele por desinfetante e ele perde os cabelos e parcialmente a visão. O Valentino entra no escritório e fecha essa janela, achando que foi o vento que derrubou o troféu dele. E a Charlotte, que nem conseguiu pegar a carta, tem que se jogar dessa varanda. É bastante humilhante. É tipo quando você prende o seu professor de biologia dentro da cabine do banheiro da escola, daí ele tem que sair debaixo da porta igual uma lagartixa. Só que você também entupiu todos os vasos sanitários, daí ele tem que sair nadando na água de cocô.
Bem errado quem faz isso. No outro, lá, o Pita começa a abrir caminho com uma peixeira, só que ele acaba atingindo um painel holográfico. Daí ele toma um puta choque e morre. Mas o Aquaman ressuscita ele. É tipo quando você quebra a resistência do chuveiro elétrico do seu professor de biologia e coloca sal na caixa d'água dele. Pra melhorar a condutividade elétrica e ele tomar um puta choque na hora de tomar banho. Só que aí no caso você não ressuscita ele, né? Não faria sentido. Eles compram umas armas pra matar vampiros na OLX e o Ameba leva elas para serem benzidas por um padre. O que não faz o menor sentido. Que tipo de padre iria benzer a arma? É tipo quando você empresta uma faca pro seu professor de biologia cortar o bolo de aniversário dele, só que ele não sabe que essa faca você encontrou num terreno baldio e provavelmente é arma de algum crime. Daí o bolo dele fica cheio de bactérias e as digitais dele estão tudo na faca. Horrível quem faz isso. Daí, aparentemente, o Farley tá sendo expulso da casa porque ele tava tentando roubar coisas pra vender na internet. Ele deve ter feito isso pra conseguir pagar o tratamento da bola roxa que ele ganhou do Oliver. É tipo quando você rouba a aliança de casamento do seu professor de biologia, que ele sempre tira na aula de laboratório, e aí você vende ela pra comprar pacotinho de carta de Pokémon, só que aí você não tira nenhuma carta rara e acaba causando divórcio à toa. Foi tipo isso que aconteceu. Aí o menino loiro diz que o Mike não quer descobrir quem sequestrou o Garrett. Ele quer voltar pro passado e mudar o que aconteceu. E essas crianças podem fazer isso acontecer, mas em troca eles querem a Abby. E o Mike aceita entregar ela. O maluco tá doido pra perder a guarda da menina. Se não for pra tia dele, vai ser pra umas crianças mortas esquisitas. É tipo quando você sem querer causa o divórcio do seu professor de biologia e ainda faz ele perder a guarda dos filhos porque você esqueceu 2 kg de pó na lancheira do filho dele e 2 celulares roubados. É muito ruim quando isso acontece. Ué, quem são vocês? Ele pula na piscina pra salvar ela, mesmo sendo alérgico a cloro, igual a bactéria que ele é. Ele tira a Raquel da piscina, faz massagem cardíaca nela, porque agora ele sabe como faz. Ou ele sempre soube e ele só quis deixar o Yoshi morrer. Não estamos aqui pra julgar ninguém. É mais ou menos parecido quando o seu professor de biologia engasga com um kebab vegetariano, só que você não ajuda ele porque você não entende o que ele tá falando. Ele quer ser ajudado? Ele quer que você herde o Celta dele? Não dá pra saber o que ele tá falando. Mas, assim que ele descobriu essa traição, ele decidiu contratar a Heidi, forjar o assassinato dela e botar a culpa no Zaire. Tudo pra ele pegar o caso, ganhar e alavancar a campanha dele. É tipo quando você coloca 17 chips de celular roubado e uma passagem pra Colômbia na bolsa do seu professor de biologia, pra ele passar a madrugada na delegacia e você poder faltar quarta-feira pra jogar Ragnarok. Enfim, ele fica completamente obcecado em tentar descobrir a identidade dessas mulheres misteriosas. É tipo quando você contrata um falso vidente pra contar pro seu professor de biologia que ele vai bater o carro, e aí ele começa a ir pro trabalho com a bicicleta do filho dele, só que aí você rouba a bicicleta e vende pra comprar uma placa de vídeo nova, e aí o seu professor acaba perdendo o amor e o respeito do filho dele, mas pelo menos você tá jogando Left 4 Dead 2. É tipo isso que tá acontecendo aqui. No encontro, ela conta sobre a história de vida dela, de como os pais dela morreram e que eles eram biólogos! Eles eram biólogos! Tá explicado porque eu odeio eles. Tinha que ser alguém que fez biologia pra morrer dirigindo porque ficou procurando um lobo. Saiba que a culpa é sua, que toda essa merda tá acontecendo na vida da sua filha. No outro dia, a Nick e a Billy vão até a casa da Nick fazer coisa que não presta, né? Estudar biologia. E obviamente a Billy cai no sono em 2 segundos. E a Nika começa a ficar tonta e ele diz pra eles irem pra um lugar mais vazio. E ele leva ela pro pior lugar possível: um laboratório de biologia! E lá, depois que o Lourinho vai embora, a Nika e o Rigel fazem o amor ali mesmo. E essa é a segunda coisa mais inapropriada que alguém já fez num laboratório de biologia. A primeira, é claro, é dar aula de biologia. E aí, mas pelo menos tem uma boa lição de moral. Não façam biologia. Imagina você passar numa faculdade e não ir fazer o curso só porque um amigo seu não passou. Quero é mais é que ele se for. Capaz até de ter sido eu que sabotei ele levando o mosquito da dengue uma semana antes da prova só porque ele é filho do professor de biologia. Ai, meu cabelo! Gente, ela acabou de puxar meu cabelo! Como que ela pensou que isso ia enganar alguém? A Mônica não tá nem perto dela. É tipo quando você se joga da escada e fala que foi seu professor de biologia que te empurrou por você ter feito ele perder a guarda dos filhos dele. E sem brincadeira, a aula durou 2 minutos. E a professora ainda passou a aula inteira mandando as pessoas pra detenção. É por isso que as pessoas tão felizes saem dançando e cantando no refeitório. A aula deles é um TikTok. Se a minha aula de biologia fosse só 2 minutos, eu não teria metade dos meus problemas psicológicos. Junto com a Raquel, se fica muito empolgada
porque ela adorou os dois. Ela até disse que eles podem ensaiar com ela a hora que eles quiserem, inclusive durante as aulas de biologia. Quem que é essa personagem que acabou a aula de biologia que eu já amei muito? E não é muito difícil de se esconder dela, porque ela é simplesmente idiota. Tem uma hora lá no banheiro que ela passa do lado da Gabriela e ela não vê ela. Você tá com glaucoma? Tá com falta de vitamina A? Eu não sei nem se é vitamina A o bagulho do olho, porque como vocês já devem ter percebido, eu não prestei muita atenção nas aulas de biologia. Eu não faço mais apologia a bater em professor de biologia. O motivo é porque hoje em dia até antivacina biologia. Deixa passar essa, estudar é importante, menos biologia. E aí a Velma fica sabendo que o professor dela de muita atenção, biologia! O Sr. S estava falando muito ultimamente da doutora Edna Perdue. Não me surpreende, é sempre um professor de biologia ocupado, eu nem tento mais. E a Velma fica maluca porque ela acabou de juntar a mãe dela com o Sr. S. Mas, indo contra todas as leis do universo, da física, da própria biologia, da Bíblia, do próprio manual do mundo, ou do Você Sabia? O Sr. S não é o assassino. Inclusive, ele é assassinado quando ele chega em casa. Ainda bem que eu não sou 2D, porque numa hora dessa eu seria o maior suspeito. Bom, a nossa brilhante, ela até disse que não foi ela, que foi a funcionária dela que escolheu esse nome, mas aí é pior ainda. É tipo se meu nome verdadeiro fosse Serginho e eu tivesse mudado pra Seijinho pra não ser encontrado pelo professor de biologia depois de ter colocado biribinha dentro da coxinha de frango com catupiry dele. E ela tá brava porque ele manda ela fazer o trabalho dela. É tipo quando o professor de biologia fica bravo porque fizeram ele pegar chikungunya de propósito pra gente poder estudar a doença melhor. E de qualquer forma, a alegria é quem predomina na vida da Riley. Com 11 anos de idade, a maioria das memórias dela são felizes, porque ela tá num filme da Disney. Na vida real, com 11 anos, você já é infeliz, porque é quando começam as aulas de biologia. Logo de cara, a Sammy já se sente rivalizada pela Dora, porque a Dora também é muito inteligente, já que ela foi educada pelos pais que são professores. E eu também acho muito legal essa ideia de você ser educado em casa pelos pais, porque aí ninguém nunca ia conhecer professor de biologia. Imagina como o mundo seria melhor. A Zig sai correndo, fugindo do Tommy, e encontra o Nick. Eles se trancam no departamento de ciências e natureza, que é basicamente o laboratório de biologia. Só que o Tommy aparece nessa hora e o Nick leva uma machadada na perna ao tentar proteger a Zig. Só tragédia acontece em laboratório de biologia, e a pior das tragédias continua sendo a aula de biologia.